Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus. Acreditamos mesmo que nós estamos iniciando em grande. Você vai ter 60 minutos para você aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. São 60 minutos que passam correndo, por isso aproveite para você realmente receber no seu coração a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é isso que nós vamos fazer no nosso programa. Nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus para você. Vamos citar algumas histórias de fé. Vamos citar alguns versículos da palavra de Deus para que realmente você possa conhecer a verdade e cada vez mais você possa ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. E hoje quem vai nos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus é a pastora Lohane, que vai estar aqui no nosso programa. E realmente acredite que Deus, ele vai falar com você, ele vai agir na sua vida. No final do programa, a pastora Lohane vai orar por todos os pedidos de oração. Por isso eu convido você que precisa de uma ajuda, que precisa de uma oração, de uma concordância. Eu convido você a enviar o seu pedido de oração para o número que passa em rodapé, seja pela sua vida, pela vida de alguém que você conhece que precisa da ajuda de Deus. O DDD é 16 99115 0532. Faça-nos, envie o seu pedido de oração e certamente Deus, ele vai agir na sua vida. Você também pode entrar no site da igrejamaná.com.br e lá você pode ver os vários endereços, as várias moradas das nossas igrejas e também você pode ir nas nossas reuniões e realmente Deus ele vai transformar a sua vida. Nós estamos aqui para o ajudar, por isso entre em contato conosco, que nós temos toda uma equipe de pastores e missionários que vão poder te ajudar. Nós também no nosso ministério temos algumas ferramentas disponíveis não só para você poder usufruir, como para você também evangelizar. E nós vamos aprender o que é evangelização e algumas ferramentas em que você pode usar para evangelizar. Por isso, vamos agora para o nosso momento das ferramentas de evangelização. E todas essas ferramentas que nós temos no nosso ministério, não só é para você usufruir, como eu falei, mas também para você evangelizar. E se você nunca ouviu falar nessa palavra ou não faz ideia o que significa, é sobre nós evangelizarmos, é sobre nós levarmos Jesus às outras pessoas, nós levarmos as boas novas. Sabe, quando você está lá no seu emprego, você começa a falar de Jesus, ou você está lá na sua faculdade, na sua universidade, está falando de Jesus, você está lá na sua rua, no seu bairro, no supermercado, você está falando de Jesus, você está evangelizando, você está servindo a Deus, levando Jesus cada vez mais longe. Você pode pensar, né, nós já estamos quase muitos anos nessa terra, então é óbvio que todo mundo conhece a Jesus. Mas não caia na besteira de que todo mundo conhece Jesus, por que não? Às vezes, quando você vai falar com a pessoa, realmente ela não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Já ouviu falar de Jesus, mas não sabe o que é que ele veio fazer aqui na Terra. Os vários versículos, as várias mensagens estão disponíveis na nossa editora Curiacos, onde você também pode usar para evangelizar. Onde nós temos muitos materiais, livros, CDs, DVDs com a palavra de Deus. Eu exorto você a entrar no site da editora-curiacos.com e lá nós temos uma variedade de livros, de CDs, de mensagens, realmente não só para você ouvir e criar fé no seu coração, como também a dar para pessoas que precisam de ajudas. Muitas famílias vêm à nossa igreja através desses livros, têm a sua vida transformada e conhecem o ministério através deste material. Porque na evangelização existem 3 pessoas, você que vai evangelizar, a pessoa que está sendo evangelizada e o Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo é convencer, mas ele precisa de uma semente. E nós estamos aqui, você está aqui nessa terra para dar essa semente através da palavra de Deus. Por isso, eu exorto você, deseje no seu coração cada vez mais evangelizar. Deseje no seu coração ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Afinal, este é o mandamento de Deus e não há ninguém que deixe tudo por amor a Deus que não receba 100 vezes tanto. Então, decida evangelizar e decida levar Jesus a toda parte, não só do mundo, como também do Brasil. Há pessoas que precisam de ajuda e Deus precisa de nós para que nós possamos levar Jesus a todas as pessoas.
Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. Eu exorto você a mandar-nos o seu pedido de direção para que nós possamos orar no final do programa. Hoje nós vamos aprender sobre a importância da família, vamos aprender como é que você pode proteger a sua família, o significado do casamento. Por isso, fique conosco, não saia daí que já já nós estamos de volta. Vamos agora ficar com esse videoclipe. Deus criou tudo perfeito para o homem desfrutar. Adão e Eva foram escolhidos para começar. Deus entregou a autoridade da terra para o homem controlar. Desobedeceram a Deus, abriram portas para o diabo entrar. Tudo que era bom ficou muito mal. Tudo que era bênção virou maldição. O homem que era livre, o diabo escravizou. As peças que Deus deu ao homem, o diabo roubou. Mesmo assim, Deus, com o seu infinito amor, enviou seu filho para me libertar. Jesus foi à cruz em meu lugar, pagou a minha dívida, morreu pra me salvar. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Porque Ele me libertou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. O programa de hoje é especial para as famílias. Hoje nós vamos aprender sobre como é que você pode proteger a sua família. E sim, existe uma proteção especial para as nossas famílias e é importante nós entendermos e desejarmos no nosso coração isso. Hoje no nosso programa nós vamos receber a pastora Lohane. Muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Tatiana, muito obrigada pelo convite. Olá a todos que nos assistem nesses 5 minutos com Deus, que Sim. nós temos a certeza de que hoje será um dia muito especial. Exato. E tem muita gente lá do outro lado, né? Da telinha nos Sim, acompanhando. está nos acompanhando. E é muito bom saber que eles estão lá, que assim Exato. nós temos a certeza do que nós estamos a fazer aqui, que é falar da palavra de Deus, e eles Exato. estão lá a nos acompanhar. Exato. E vai ser uma boa semente, né? É sempre falar sobre coisas boas, não só da palavra de Deus, como também da família, que é um projeto de Deus. Exatamente, a família é um projeto de Deus. Antes mesmo de Deus criar a igreja, Deus criou a família. Então, para ver a importância que a família tem para Deus, nós fomos criados para ser exatamente isso, não é? Sim. Família de Deus. Tanto que Deus ele nos diz que nos fez filhos.
e filhos é porque nós somos a família de Deus, Ele é Exato. nosso Pai. Então Deus, Ele ama as famílias, Ele zela pelas famílias, Ele cuida das famílias. Nós também temos que aprender a fazer a nossa parte, protegendo as nossas famílias, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E existe uma proteção específica, né? Não é só pronto juntar as escovas de dente, pronto se ver, seja o que Deus quiser. Não, nós temos que fazer a nossa parte e realmente criarmos a nossa família debaixo da proteção de Deus, né? E quando nós falamos de família, não é só o morar junto, não é só o ter filho, é realmente toda a estrutura, a casa e tudo mais. Porque, infelizmente, tem pessoas que preferem 1000 vezes estar no trabalho do que estar dentro de casa, né? E é importante nós entendermos qual é o objetivo de termos uma família. Afinal, todo mundo nessa terra tem uma família, todo mundo é filho da mãe, né? Todo mundo é Todo. filho da mãe. Todos nós temos ali, de uma certa forma, uma ligação com uma família, porque é necessário para que nós possamos viver. E acredito que numa grande, não vou dizer na totalidade, mas numa grande maioria, as pessoas têm o desejo de criar e de ter a sua própria família. O que é importante, desde já, nós aprendemos a construir ela na rocha, ou não é? Exatamente, exatamente. A família ela é um projeto de Deus, é algo que Sim. Deus criou para nós sermos felizes, não é? É, O objetivo do casamento, claro que nós vamos falar um bocadinho mais sobre o sim. casamento, mas o objetivo de todos os membros da família é ser feliz e fazer o outro feliz. Então, os pais com os filhos com os pais, o marido com a mulher e vice-versa. Então, Sim. o objetivo de todos é fazer a vontade de Deus e ser feliz, porque é para isso que Deus nos criou. Deus não nos criou à toa. Deus Uhum. nos criou para aqui nessa terra sermos felizes e fazermos a vontade dele, não é? E a Sim. família é algo mesmo especial que Deus nos dá com o intuito de nos fazer feliz e também para que nós juntos possamos servir a Ele com, com gratidão, Como- com alegria, com Exato. amor. E isso se faz também quando nós temos a nossa vida baseada na vontade de Deus. Então, uma família, para ela ser uma família feliz, uma família harmônica, que tenha mesmo ali tudo no lugar, É, tudo no exato. lugar certo. Ela precisa ser construída na rocha, que é segundo a vontade de Deus. E era exatamente isso que a Tatiana começou a falar. Não é só juntar as escovas de dente, não é É. só dizer eu vou ter um filho, não é só isso. A família tem que ser baseada na palavra de Deus, porque é assim que Deus ele ordena a bênção através da sua palavra. Então as famílias elas precisam ser construídas segundo a vontade de Deus. E isso é o que vai fazer a grande Sim. diferença naquela família. E é o mais acredito que para as pessoas que nos acompanham, né, estranho ver é que aquilo que é errado, aquilo que não é o certo, é o que é normal hoje em dia. Uma família está destruída, uma família dia após dia, é só briga dentro de casa. Às vezes as pessoas até nem sabem o porquê de estarem brigando, mas é aquela confusão, aquela falta de dinheiro, porque a falta de dinheiro acaba também gerando um conflito dentro de casa. E também quando entre os filhos num casamento acaba por se perder a função e tudo vira uma grande bola de neve. E a pessoa acaba se acomodando. Não são muitas pessoas que se acomodam e pensam, ah, já não tem solução, pastora, já não Sim, já funciona. não funciona. Se calhar para mim já não é tão bom assim. O que a gente tem que entender é que cada um precisa saber a sua função na família, Sim, mas saber a sua função de acordo com a palavra de Deus, que está aí a é, grande diferença. é. E aí sim, descobrir que aquela família foi Deus quem deu e que Uhum, tem Deus ele quer que nós sejamos felizes e tudo pode ser transformado com o poder de Deus. Então sim, não importa o tamanho da confusão que esteja a família ou se são muitos problemas. Claro que a Tatiana tocou num assunto muito delicado que é a área financeira. exato. A área financeira ela É, repercute, ela espelha muito fortemente na família, porque uma família que com problemas financeiros, uma família que não consegue dar conta de todas as contas da sim, casa, as necessidades básicas da casa, vai influenciar muito. tanto na vivência, no passar dos dias, no humor da No alvo, a mãe, do pessoa acaba pai. nem tendo mais sonhos e alvos para conseguir, né? Exatamente. Então, Deus ele precisa ter esse espaço na família. Para que tudo Uhum. vá bem, nós precisamos construir mesmo a nossa família debaixo da vontade de Deus, em todas as áreas, na área financeira também, em relação à família, para que Deus ele consiga abençoar.
Sim. E aí sim, ele vai conseguir transformar e vamos viver aqui nessa terra o que ele quer que nós vivamos, que é a vontade dele sermos felizes com a nossa família. E é Exato. muito importante nós sabermos que essa construção na rocha que a gente fala não é mesmo uma construção de uma Sim. casa, mas é viver baseado na palavra de Deus, é seguir os mandamentos de Deus, é fazer a nossa vida, escolher os nossos caminhos, decidir os nossos no Sim. dia a dia, segundo a vontade de Deus. Isso é construir a casa na rocha, não é? O que é muito importante, né. Nós temos até no ministério, que é o do livro que nós estamos falando hoje, né, que é sobre família debaixo de fogo. E às vezes nós escutamos isso e pensamos: "Nossa, é uma casa que está pegando fogo, né, uma família que está pegando fogo". Mas é para nós remetermos que tem muitas famílias assim, que estão precisando realmente de ajuda. E o primeiro capítulo que é deste livro fala sobre protegendo a família. E tem as 2 vertentes, o protegendo a família. Protegendo a família é para aquela que está tudo bem, para proteger para algo mal não vir, mas também é para aquela que já está no meio da aflição. Como é que eu faço para proteger e para eu sair? Existe uma solução, pastora? Diga lá para as pessoas uma luz no final do túnel que há uma solução. A solução é sempre Jesus. Sim. Sempre, sempre. Inclusive para as nossas famílias. Não importa, como a gente acabou de falar, não importa o tamanho do problema. Deus, Jesus, a palavra sempre vai ser maior do que Hum, isso. E Deus quer, e Deus ele pode nos abençoar, pode transformar as nossas sim. famílias. Basta que nós façamos a sua vontade. Então, uma família que vai tudo bem, que eles estão a se dar bem, que na área financeira está correndo tudo bem, estão a conseguir os seus alvos, ótimo. Então tem que proteger a família, porque nós sabemos que existe um inimigo, e esse inimigo vem com só o propósito de matar, roubar e destruir, como diz lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10. Então nós sabemos que existe um inimigo e ele vai enviar setas, ele vai enviar problemas. E a família é algo que nos afeta, porque é algo que estamos diretamente a lidar. Ligado. É como a Tatiana falou logo no começo, é triste ver uma realidade de um pai de família, uma mãe de família, se esquivar o dia todo para não ir para casa, preferir estar no trabalho ou em qualquer outro lugar do que estar em casa, porque em casa não tem paz, porque em casa não tem amor, porque em casa não se sente bem. É a pior coisa do mundo. Sim. Porque é em casa que tem sido o nosso refúgio. É com o marido, com a mulher e os filhos, assim como vice-versa, eles precisam ser a rocha um do Sim. outro, precisam ser o escudo um do outro, o refúgio um do outro. E quando não há Exatamente. isso, é muito triste, porque tudo que nós sabemos do conceito de família está totalmente destruído. Então é importante que a família ela vá bem. Porque quando a nossa família vai bem, nós individualmente vamos Vamos bem. bem. E aí repercute e espelha em outros na área profissional, nos relacionamentos fora Ora, dali. exato. Porque uma família que está doente vai produzir filhos doentes, Uhum. que vai criar uma sociedade com mais famílias doentes. Porque isso acaba por tornar um trauma. Porque se uma pessoa não tem uma família bem estruturada, ela nunca vai ter o desejo de querer ter a sua família, porque ela sabe o quanto que ela sofreu. Exatamente, isso é como a Sim. Tatiana disse, é uma bola de neve. É um filho que vem traumatizado, que de uma família que só havia confusão, só havia brigas entre os pais, não havia paz, não havia Deus, não se sentia bem ali. Os filhos logo que conseguiam saíram de casa, porque ali não conseguiam viver, ele vai ver, uma família vai ser sempre esse espelho. Uhum. Então eu não quero ter uma família para ser assim. Eu não quero sofrer tudo aquilo que eu já sofri até hoje, né. Não quero ter um filho para que o meu filho sofra o que eu sofri. É uma bola de neve. Então nós precisamos mesmo, entender que as nossas famílias, elas precisam estar sadias, para a nossa sociedade estar sadia diante da vontade de Deus. E quando uma pessoa escuta sobre realmente proteger a família, né, acredito que todo coração de qualquer pessoa que faça parte de uma família seja o desejo que a sua família, que você que está em casa seja abençoada, porque querendo ou não, isso vai afetar a pessoa emocionalmente, como você disse, em todas as áreas da nossa vida. E é importante nós protegermos a nossa família. Assim um escape, assim uma solução para você que nos acompanha. E diria aí que uma das coisas que a gente mais recebe pedido de ajuda também nas nossas igrejas é pela família, é porque está passando por situações dentro de casa.
porque a sua família, acredito que é alguém que você ama. E é difícil você ver uma pessoa que você ama te maltratando, te machucando, ou até mesmo você velando, sofrendo. Mas acredite que há uma solução. Nós, no próximo bloco, vamos aprender sobre o que é o casamento, qual é o verdadeiro objetivo de um casamento, o que já começa por aí a te ajudar. Como é que você pode proteger a sua família? Acredite que realmente Deus ele vai dar a sabedoria para que você, cada vez mais, possa vencer. Nós agora vamos para o nosso momento musical e daqui a pouquinho nós estamos de volta. A batalha é grande, há uma peleja entre o bem e o mal. Estamos do lado certo, porque a luz é melhor que a escuridão. Juntos somos mais fortes, ninguém consegue nos derrubar. O maior está entre nós, seu nome é Jesus, ele é o Rei dos Reis. Eu, 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 eu. Ensinados somos para grandes coisas. Ensinados somos para grandes coisas. Nos foi dado poder sobre toda a força do mal. Derrubamos muralhas na força do poder de Deus. Confiantes na vitória, terras novas vamos conquistar. Pois ao nome de Jesus, todo joelho tem de se dobrar. Ensinados somos para grandes coisas. Ensinados somos para grandes coisas. Nos foi dado poder sobre toda a força do mal. Derrubamos muralhas na força do poder de Deus. Confiantes na vitória, terras novas vamos conquistar. Pois ao nome de Jesus, todo joelho tem de se dobrar. Ensinados somos para grandes coisas. 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 Predestinados somos para grandes coisas. Todos nós somos predestinados para grandes coisas. Acredite mesmo no seu coração que todos nós, Deus ele reserva grandes coisas para a nossa vida. E hoje nós estamos falando sobre a vontade de Deus para a nossa família. E são grandes coisas que Deus tem para a nossa família. Exatamente. Né? Nós nem possamos imaginar aquilo que Deus tem para nós, porque é bom, perfeito e é agradável, né? E nós aprendemos sobre a importância de nós protegermos a nossa família, né? A pastora Lorraine estava nos dizendo, né, que nós temos que construir a nossa vida na rocha.
Até mesmo para você que vai construir a sua família, já construiu na rocha, né? Ou até mesmo para nós que já temos a nossa família, mas ainda há solução. Exatamente. Ainda nós vamos a tempo, né? Sim, sim. Deus, ele é um Deus maravilhoso e misericordioso. Sim. Então, nós sempre temos a vontade dele e nós temos esse escape, que é a palavra de Deus. E construir a vida na rocha é exatamente isso, é seguir a vontade de Deus, é fazer com que a vontade de Deus seja feita na nossa família. E Sim. sabe, uma coisa muito importante que nós precisamos fazer é colocar a nossa família sempre debaixo da vontade de Deus. Uhum. E nós fazemos isso quando nós vamos à igreja, nós colocamos ali a nossa família na presença de Deus, Sim. quando nós oramos pela nossa família, quando nós estamos ali apresentando a nossa família a Uhum. Deus, dizer, Senhor, protege a minha família. Então, orar pela família é muito importante. Apresentar a Deus a nossa família em oração também na igreja é muito importante. Aprender a vontade de Deus para a nossa família Sim. também na casa de Deus é muito importante. Ou seja, isso tudo é construir a nossa vida na rocha. Então, não é do dia para a noite, né, Não. pastora? É tudo um processo que vai dar fruto. Exatamente. É exatamente como o casamento que nós vamos Sim. falar, mas não é só o casamento, não é o dia do casamento. Cerimônia, lindo, vestido Linda, de noiva, véu. vestido, Não, não é. comida, bolo, não. O casamento não é aquilo. O casamento é uma construção. E essa construção precisa ser feita baseada na vontade de Deus, porque um casamento sadio, um casamento segundo a vontade de Deus, vai gerar uma família segundo a vontade de Deus. E é isso que nós estamos aqui a falar. Como nós podemos proteger a nossa família para que o problema não venha, ou se o problema veio, como nós vamos vencer este problema? E é muito importante, né? Os problemas, a certeza é, os problemas vão vir. Sempre. Infelizmente, a pessoa, querendo ou não, vai bater na porta. As situações, até porque são seres humanos. Ah, tá dizendo que eu vou proteger minha família, então eu vou proteger e não vai acontecer mais nada, nenhuma briga, nada. Não, isso vai acontecer. Mas o proteger a família é a união entrar na família, não é? A Exatamente. comunicação, coisa que infelizmente em muito lugar não tem. Às vezes o marido ou a esposa, os filhos têm mais liberdade, mais confiança em falar com pessoas que são de fora do que dentro de casa. Não tem aquela confiança, aquele laço, E né? é algo totalmente fora da vontade de Deus. Exato. Porque se existe alguém que nós devemos confiar, se existe alguém que nós devemos depositar as nossas confianças, as nossas fraquezas, as nossas desilusões, são as pessoas da nossa família. Exato. E quando nós falamos de família, nós estamos a falar dos pais e dos filhos, não é só da família como os parentes, não, mas é a família, o pai, a mãe, os filhos, aquela família que ela precisa ser colocada na presença de Deus. Então, quando nós temos confiança, quando tem a vontade de Deus, quando tem a união de Deus, essas coisas acontecem. E não é algo que precisamos forçar, eu vou me esforçar para Uhum. confiar naquela pessoa. Não, é algo que surge naturalmente, através do dia a dia, através de cumprir a palavra de Deus e ver os frutos de cumprir a palavra de Deus, que são as bênçãos na família. Na família, né? E quando nós falamos sobre as bênçãos de Deus para a família, não é algo perfeito. Não é algo que não vai acontecer problemas, né? Até porque não existe nada perfeito, Exato. muito menos família perfeita. E é onde entra o casamento, porque às vezes as pessoas têm ideia, eu vou ter um casamento e vou ter um casamento perfeito, e é o que não acontece. Infelizmente, em muitas das nossas igrejas, uma das pessoas que mais buscam ajuda é justamente para a família, seja o homem pela sua esposa, seja a esposa pelo seu marido, e vice-versa, ou até mesmo os filhos pelos seus pais, e acaba por um só membro da família ir buscar Deus na família, fica muito tempo, e depois Deus consegue realmente transformar e trazer toda essa casa. Porque a Bíblia diz, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa de Deus. E se realmente as pessoas aceitarem do seu coração, vão conseguir vencer, ou não vão, pastora? Isso, com certeza, a palavra de Deus sempre se cumpre. E nós Sim. temos, não é só um ou dois testemunhos Muito. no nosso ministério de pessoas que fizeram isso, que foram à igreja, entregaram a vida a Jesus, começaram a lutar pela sua família, e muitas vezes era só esta pessoa, ou só a esposa, e a orar por toda a família, Depois, ou só o marido a orar por toda a família, ou só os filhos pelos pais, mas conseguiram vencer. a vitória é sempre certa, né? Sempre. Por quê? Porque fizeram a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. A Sim. vontade de Deus é nos abençoar.
E há uma promessa, como você falou, então é impossível Deus não estar ali, é impossível Deus não agir. Basta que nós façamos a nossa parte, que é buscar a Deus. Não vou buscar a solução dos problemas da minha família Uhum. na casa da minha vizinha. Ou como é que fulano, a família de fulano se comunica, ou como é que ela faz para se dar bem, que vai ser a minha solução. Não, a Hum, solução vai ser sempre Deus. Porque exato. cada família é única, cada pessoa é única, cada casamento é único e é impossível existir uma Ser tudo regra igual, para que exato. tudo ser perfeito. Nada é perfeito. Às vezes o que é um desafio para uma família, para outra também não é. Sim, é porque como são pessoas que Sim, moram juntas, são pessoas que construíram uma vida juntas, são pessoas que dividem uma vida. Porque exato. família é isso, é dividir a vida com alguém. E quando nós falamos de casamento, é realmente nós entendemos que é um homem e uma mulher que decidem deixar a sua família para ambos construírem A a sua sua casa. própria E família. quando fala sobre casamento, às vezes pensam: "Ah, eu não vou deixar meu pai nem minha mãe, eu vou juntar aqui, ou até mesmo vou morar aqui no fundinho da casa dos meus pais", ou tem aquela ligação ainda com a sogra e o sogro, né, para tentar interferir. E isso é uma coisa que no casamento não é bom e não é saudável. Nós agora vamos aprender sobre o que é o casamento. O casamento é só largar tudo, juntar as escovas e pronto? Se fosse, seria muito fácil, seria um passe de mágica, mas não é. O casamento é uma Sim, construção diária e ela é e a base desse casamento, a base dessa construção é mesmo o amor de Deus. sim. Existem vários tipos de amor, com certeza já falamos aqui sobre isso. Existe o amor entre o homem e a mulher que nessa cunha mais sexual, e isso é importante. Entretanto, a base do casamento sempre vai ter que ser o amor de Deus. Porque o amor de Deus consiste em decidir nos amar. Foi o que Deus fez. Ele decidiu nos amar, Uhum. independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, porque todos os dias nós erramos. Todos os dias nós magoamos o coração de Deus, mas ele decidiu nos amar. Isso isso basta para que perante ele os nossos pecados sejam apagados. Nós que entregamos a vida a Jesus temos todos os dias, vamos dizer assim, as nossas vestes lavadas. Por quê? Porque Deus ele decidiu nos amar. E assim é no casamento, assim é na família. A base do casamento ela tem que ser o amor de Deus, porque uma vez que nós decidimos amar aquela pessoa, independente do que ela possa fazer para nos machucar, porque acontece, ninguém é perfeito. Exato. Da mesma forma que uma amizade não é perfeita, da mesma forma que uma amizade profissional não é perfeita e uma acaba machucando o outro, no casamento é a mesma coisa, porque nós somos seres humanos. Exato. E seres humanos são seres errantes, é impossível. Mas independente de tudo isso, eu decidi amar essa pessoa e usar a vontade de Deus para construir a minha família. E é importante entender também que, além de ser seres humanos que erram e que falham, o homem e a mulher têm características diferentes. Exato, A mulher é muito mais emotiva, é muito mais do ouvir, o homem já não, mas também tem essa importância de entender a diferença que há dentro de um casamento. E algo também muito importante é que mesmo com as diferenças, mesmo com os erros, eles tomam a decisão de construir uma vida junto. É que nem um barco, né? Se cada um rema por um lado, não dá certo. não sai do lugar. Por isso é importante, mesmo com os erros, com os defeitos, remarem Exatamente. junto, ou não é? Por isso que é importante até toda essa preparação, não é para chegar a esse Sim. ponto, conhecer aquela pessoa, saber se é da vontade de Deus, depois vamos casar assim, acreditar que não vai ser um mar de rosas, não é uma história de e viveram felizes para sempre. Viver feliz é algo que vamos sempre ter, porque nós temos a felicidade de Deus em nós, mas vão sim ter problemas, ter momentos mais difíceis, momentos menos bons, momentos que vão precisar da ajuda de Deus para ultrapassar, precisar do amor de Deus para ultrapassar. E é isso que tem que entender. Sabendo disso, olha, então vamos lá, eu vou conhecer mais, vou tentar fazer mais o meu papel como esposa, vou tentar fazer mais o meu papel como marido, vou tentar fazer o meu papel como alguém que ama a Deus. E aí eu vou tentar conhecer mais aquela pessoa, saber
Porque as pessoas são diferentes, não é? O homem e a mulher. Mas dentro dessa diferença existem Sim. especificidades de cada um. Uhum. E dentro de tudo isso, nós precisamos aprender a lidar com a pessoa. E o casamento é exatamente isso. É aprender a lidar com uma pessoa totalmente diferente, que está ali, que você vai Numa dividir a sua educação vida. totalmente diferente, tem Que é tem isso. Isso é muito normal. Foi uma pessoa que foi educada, que Uhum. foi que nasceu, que viveu, que cresceu em outra família que não foi a sua. Então é normal ela Ter ter hábitos hábitos diferentes, vontades diferentes, até gostos diferentes. de Mas comida. Minha mãe não cozinhava assim. isso não quer dizer Sim, que é um empecilho, que né. seja um empecilho para que esse casamento dê certo, para que essa família dê certo. Só é necessário ter muitos ajustes. Nós estamos todos os dias nos ajustando um ao outro. E isso é importante saber por quê? Porque é o amor de Deus que vai nos dar essa força. Porque nem sempre nós estamos. Ai, hoje eu acordei com uma vontade de perdoar. Podem me fazer o que quiser, porque hoje eu acordei cheia de perdão para dar. Nem sempre. Acho que Sim. nunca. Nós acordamos assim. Mas o amor de Deus que está dentro de nós faz com que nós façamos a vontade de Deus. Sim. Olha, eu sei, pode ser que essa pessoa tenha me magoado, mas eu sei que ela tentou fazer o melhor dela. Uhum. Então, Só que na hora a pessoa não pensa isso, né. é. É depois que realmente Deus ele vai trazer a sabedoria para que a pessoa respire, não é uma vez, Por né. isso que a gente sempre diz, quando nós estamos irritados com alguma coisa, conte até 10, ou saia, ou no meu caso é contar até 100, né, uns 200, mas sair de perto, porque na hora da emoção a gente acaba por falar muitas coisas, que nem sempre é o que nós sentimos. É, porque como tá na flor da pele, né. Mas como está ali a flor da pele, e isso também é algo que no casamento não é bom, porque muitas vezes nós falamos coisas que são totalmente desnecessárias. E só Acaba machuca só as por outras, machucar. machuca outra pessoa só por machucar. E o objetivo do casamento não é esse, não é? O objetivo Uhum. é que os dois se deem bem e que construam a vida. Então, isso tudo é importante. Tem pessoas, por exemplo, que são. Um é mais explosivo, o outro é mais calmo e conseguem balancear. Às vezes os dois são muito explosivos, então precisam arrumar ali algum jeito daquilo não chocar tanto. Então, cada casamento é único. E o casamento é justamente isso, aprender a lidar com aquela pessoa. Só que nós temos que entender que quando nós usamos a vontade de Deus e usamos a palavra de Deus, não quer dizer que seja tudo perfeito, mas vai ser muito mais fácil. É a diferença de nós estarmos à frente da família e Deus tá à frente, né. E Exatamente. quando nós falamos que Cristo realmente é o cabeça da nossa família, é o que vai transformar a nossa família, muda a situação por completo. E realmente entendemos que não é na nossa força. É da força do pessoal que está em casa? Não, Também não é. é na força mesmo de Deus. E há uma solução para toda a família. A pastora Lorraine daqui a pouco vai mostrar para você que nos acompanha, não é, pastora? O livro sobre família debaixo de fogo, para que realmente você possa ver. Se você tem vontade já de ter este livro, né, de saber mais sobre ele, eu convido você a passar em uma das nossas igrejas e realmente descobrir a vontade de Deus para a sua família. Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta e vamos orar. A pastora vai orar por todos os pedidos de oração. E acredite mesmo que Deus ele tem grandes coisas reservado para a sua família. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Então, vamos agora ficar com o nosso videoclipe. Parece que tudo parou, até estagnou. A minha vida não pode continuar assim. Eu nasci para ir em frente. Não posso achar que é Deus. Algumas coisas tenho que mudar, senão eu vou continuar parado. E eu não quero. Tenho que mudar. Tempo de mudança. Mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança. Para eu ir mais além. Tempo de mudança. Mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança. Para eu ir mais além. A minha mente vive em batalha, querendo me controlar. Mas eu não vou deixar, pois sou conduzido pela verdadeira palavra. A palavra que edifica.
mágica, essa palavra que transforma. A mudança começa seguindo ela, então tudo mudará. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Nós agora vamos descobrir a vontade de Deus com uma história de fé. A pastora Lohane trouxe material para que você possa ver, né, o livro sobre Família Debaixo de Fogo, que foi o livro hoje que nós aprendemos um pouco sobre como proteger a nossa família, sobre o que é o casamento. Se você tem vontade aí de querer conhecer um pouco mais, de saber o que tem nesses livros, nós aqui hoje falamos só de 2 capítulos, mas é muito importante nós realmente vermos e conhecermos a vontade de Deus para a nossa família. Você ainda vai a tempo de enviar o seu pedido de oração. Você pode mandar para o WhatsApp que passa em rodapé, 16 99115 0532, onde realmente lá, através do seu pedido de oração, nós vamos orar. A pastora Lohane daqui a pouco vai orar e realmente vai tudo mudar para melhor na sua vida. E você aprendeu hoje, para construir, para proteger a sua família, você tem que construir ela na rocha, debaixo da vontade de Deus. Para você ter um casamento saudável, de acordo com a vontade de Deus, é você entender. Erros vão acontecer, até porque são pessoas, são seres humanos, é um homem e uma mulher que são diferentes por característica e por natureza, mas é importante você entender e reconhecer que todos nós juntos, se decidimos juntos não, né, pastora? Mas cada um com a sua família. Se decidir realmente ter o amor ágape na sua família, vai transformar, ou não vai? Exatamente. A família pode ser um pedacinho do céu Do céu aqui na terra. terra. Basta que nós façamos as coisas segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus, e usar o amor de Deus, que é o amor ágape, não é? É saber perdoar, é saber que as outras pessoas, elas também têm defeitos, assim como nós somos cheios de Sim. defeitos. Então, o amor, ele minimiza esses defeitos e faz com que nós possamos ver o melhor daquela pessoa, tanto dos nossos filhos quanto dos cônjuges, mas saber o melhor deles. Por quê? Porque eu estou a olhar com os olhos de Deus e não com os meus olhos carnais. E o que torna tudo muito mais fácil. Tudo mais fácil, né? E o pessoal que nos acompanha também, se quiser, também pode passar em uma das nossas igrejas, pode entrar no site da igrejamaná.com.br, onde lá nós temos as moradas e tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Por isso, procure a Igreja Maná mais perto de você, procure por ajuda, nós estamos aqui para te ajudar e realmente decida viver a vontade de Deus para a sua família, viver a vontade de Deus para a sua vida. Nós agora vamos ouvir uma história de fé baseada na Bíblia, em que você vai realmente encher o seu coração de fé. Fé é a firme certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós comparamos a fé como uma força, como um braço que vai buscar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando nós falarmos de uma história de fé, é realmente nós termos o nosso coração. Quanto mais fé você tiver, o mesmo Deus que estava com os grandes milagres, né, na Bíblia, é o mesmo Deus que está conosco, né, pastora? Exatamente. E hoje nós queremos falar um pouco mais sobre José. José, ele não é sobre o casamento, mas é sobre família. Sim. José, tinha muitos irmãos e ele era um filho muito amado do seu pai. E José, ele tinha uma chamada de Deus. Entretanto, os seus irmãos, pela convivência, porque irmão é irmão, tinham seus momentos menos bons. E aconteceu que José foi muito injustiçado pela sua família. José, ele foi vendido,
ele foi maltratado por causa dos seus irmãos. Mas José, no final da história, porque muita coisa aconteceu com ele, mas Sim. no final da história ele teve a oportunidade de vingar-se dos seus irmãos ou descontar tudo aquilo que seus irmãos fizeram, mas ele decidiu usar a arma do amor. Ele Uhum. decidiu usar o amor de Deus. E no momento em que os irmãos e a família dele mais precisavam de ajuda, ele, ao invés de dizer: "Olha, eu vou me vingar de vocês, vocês fizeram isso comigo, me venderam, eu fui escravo por causa de vocês", não, ele decidiu perdoar. Ele decidiu amar e trazer e cuidar da sua família. Então, a família, ela envolve perdão. Sim. A família, ter uma família feliz envolve o perdão. Ter uma família feliz envolve o amor de Deus. Porque os irmãos de José não eram perfeitos. Eles erraram Uhum. e erraram muito, porque José sofreu muito por causa deles. Mas José, ele só tinha duas opções. Ou ele vivia o pedacinho do céu aqui na terra Sim. com a sua família, ou ele decidia viver ali para sempre com aquele problema, com aquele ressentimento, com aquele martírio. E ele decidiu perdoar e decidiu ajudar a sua família no momento em que eles mais precisavam. Então, é disso que nós estamos a falar. É de um amor sobrenatural, de um amor Sim. que passa as barreiras, um amor que enfrenta todas as coisas. Esse amor é Jesus. Jesus, nas nossas famílias, traz a bênção, traz a proteção. Então, hoje nós que temos a nossa família, podemos estar a passar por um momento menos bom. Talvez sejam problemas entre o marido e a mulher, Sim. na educação dos filhos, mas saiba que Jesus, ele sempre, sempre vai ser a solução. Quando nós colocamos Jesus à frente das coisas, o amor de Deus à frente das coisas, a palavra de Deus dentro da nossa família, nós vamos vencer. E algo muito, muito legal de toda essa história, né, de José, foi que, na verdade, não é tão legal quando a gente está no meio do problema, né? Mas é interessante ele ver, porque na maioria das vezes nós vamos ser ofendidos por geralmente quem nós mais amamos. E Sim. foi o que aconteceu com ele. Porque quando é uma palavra de uma pessoa que você não é tão próximo, passa, né? Agora, quando é de alguém que você ama, que você realmente, aquela opinião, aquela palavra aquela atitude tem peso para você, já é diferente. Só que o lado bom de José foi que mesmo assim, mesmo ele sendo ofendido, porque não tem comparação, né? Mas mesmo assim ele decidiu fazer o bem. E é o que nós temos que fazer na nossa família, né? Por vezes vamos ser ofendidos, vamos ser maltratados por alguém que nós amamos. Mas mesmo assim, temos que ser como José, né? Vários Josés aí do Egito, Exatamente. por aí, do Brasil. José O do Brasil. O importante é ter uma família feliz, Exato. não é? Não estamos a falar de uma coisa surreal, de uma coisa que não Sim, acontece, acontece. Pode ser. E nós conhecemos muitas famílias assim, muitas famílias que são felizes, muitas Sim. famílias que passam por tem momentos que nós pensamos ali que aquilo vai abalar, mas está ali Tá firme. firme. Estão unidos, os filhos estão unidos com os pais, os dois como casal estão unidos. Por quê? Porque são baseados, a vida é baseada na palavra de Deus. E nós agora vamos orar, né, pastora? Sim, Para que realmente as pessoas que estão nos acompanhando possam ter a vida transformada. Porque exatamente. além desse programa levar a palavra de Deus para você, é também para ajudar o próximo, não é, pastora? É para isso que nós estamos aqui, não é? Então vamos orar. Sim, vamos orar. Então, eu vou pedir que você que fez o seu pedido de oração esteja mesmo em reverência neste momento, porque Deus, ele está aqui. E, ó Deus, eu te apresento neste momento todos os pedidos de oração que foram feitos neste programa e declaro a tua vontade, a tua proteção. Eu declaro libertação para cada família. Eu declaro cura para essas famílias, esses corações, para estas almas. E declaro no nome de Jesus transformação de vidas, agora mesmo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, muito obrigada, pastora, pela sua visita, né, pela sua companhia. Acreditamos que todas as pessoas que estão nos acompanhando teve a vida transformada, né? Um Amém. grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e tchau, tchau. Até a próxima.